Excelência terá 1 hora e 30 minutos para a realização da defesa. Doutor, no meu relógio, 16h26. Excelentíssimo doutor Renan Oliveira Zanetti, subi da honra esse modesto aprendiz de advogado, venho a essa casa de justiça trabalhar sobre Vossa Excelência. E a primeira impressão que tive quando me deparei com Vossa Excelência ao chegar aqui, que eu cumprimentei, eu percebi aqui, na realidade, dentro do trato com os outros da defesa, o Ministério Público, os senhores do Conselho de Sentença e a sociedade está presente. É um prazer estar aqui. Nós somos alienígenas 2 vezes, Excelência. Eu sou natural de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, minha mãe morreu, eu tinha 15 anos, eu fui apiar lá em Minas Gerais. Eu sou daquele povo que tem o maior olho do mundo, que cabe um trem lá dentro, tocar um trem aqui no meu olho. E exerço o meu mistério nos 29 anos. Sou advogado há 29 anos, eu estou tentando aprender isso aqui. Eu tenho na minha vida a minha mulher, meu filho e o Tribunal do Júri, o mais importante de todos. Em quarto lugar vem o oxigênio que a gente precisa respirar. Eu sou tarado disso aqui, eu sou alucinado disso aqui. E eu tenho prazer quando ele se torna um orgasmo múltiplo, quando eu tenho um magistrado que permite que as partes trabalhem. E eu peço até desculpa, porque quem presidiu o sumário foi Vossa Excelência, que mudou hoje o posicionamento. Vossa Excelência, quando da inquisição da Paula no sumário, Vossa Excelência começou perguntando, e hoje foi diferente. Então é interessante ver isso, a gente aprende em cada momento, em cada circunstância, em cada lugar, como é que se procede, como se faz justiça. Então receba este significante aprendiz de advogado de respeito, dessa tribuna da defesa, que até para esclarecer para o doutor promotor, o titular da causa é o doutor Rafael. Nós temos advogados, excelências, que oficiam na área trabalhista, nós temos advogados que trabalham na área civil, nós temos colegas que oficiam na previdenciária. E temos aqueles que trabalham no crime que não têm atuação no plenário do Tribunal do Júri. O titular da causa é o meu colega, que conseguiu restaurar a liberdade daquele cidadão que está ali. E até uma questão, salvo engano, foi pergunta de Vossa Excelência para o réu, se o delegado, ou se algum detetive, algum investigador, lá em Minas Gerais era detetive do tempo que eu fui 3 anos policial, tinha qualquer coisa contra o réu, o ter indiciado, o ter pedido a sua prisão. Do mesmo jeito que não tinha nada contra o juiz que decretou, e do mesmo jeito que não tinha nada a favor, o ministro Marco Aurélio de Mello mandou botar ele na rua, depois de 2 anos preso. Então são entendimentos, posicionamentos, e nós, como somos falíveis, somos seres humanos falíveis. Só não erra Deus. Quantas vezes Vossa Excelência errou na vida? Quantas vezes o doutor promotor, eu, qualquer um de vós. Mas é bom quando nós temos aqui, onde a justiça terrena vigora e não a divina, que é infalível, que temos da presidência um juiz da envergadura de Vossa Excelência. Os meus respeitos. Preclaro, doutor Aruol Martins, esse advogado, lá das Minas Gerais, exportado, apiou aqui ontem para fazer esse trabalho ontem a convite do doutor Rafael. E as 2 colegas que estão aqui, a doutora Lisbeth e a doutora Graciele, estão participando, tanto quanto algumas colegas aqui, do 2º encontro de advogados criminalistas da Abracrim, aqui em São Paulo, cuja presidência do meu grande amigo, doutor Mário de Oliveira Filho. E ontem eu aportei naquele local e convidei as 2 para estar conosco aqui. Não são peças de decoração, não. São 2 colegas que nós sentamos hoje de manhã e falaram, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Então fizemos parte de um grupo, não estou recebendo um centavo sequer. Quem foi remunerado aqui fui eu e o Rafael. Porque parece que quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele falou que do suor da sua face vai tirar o seu sustento. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Tirando do suor da face o sustento. Não há nada de teatral, é emocional. Sabe por quê? Porque nós temos paixão pelo que fazemos. Então, essa bancada da defesa tem hoje 4, poderia ter 10, ainda tem algumas colegas que me xingou ali agora. Por que você não convidou? Porque eu falei, você não vai falar isso. Para que o inocente precisa de tantos advogados? Pois eu estou elucidando para você de sentença. E para Vossa Excelência, por que tem 4 aqui? Podia ter 10. Até porque eu vou brincar com Vossa Excelência. A Associação Mineira, a Associação Paulista do Ministério Público, lá nós temos a Associação Mineira do Ministério Público, não é defendida por defensor público. Nós temos oportunidades em que, em litígio, um advogado pode representar como Ministério Público no CNJ. E ele é defendido por quem? Via de regra pelo seu órgão de classe. E são advogados pagos.
Será que a defensoria tem que defender todo mundo? Não. Se o réu tem alguma condição financeira, por melhor que seja, ele pode constituir um advogado. Então nós estamos aqui, mais uma vez, com esse óleo, vou pingar dicas, né? Defendendo aquele cidadão que está ali, porque o advogado indispensável de administração da justiça, estamos a fazer aqui o contraponto entre uma brilhante acusação com uma insignificante defesa. Quem vai decidir isso é o Conselho de Sentença. Mas o que eu tenho a dizer a Vossa Excelência, realmente, no que se atém a essa saudação inicial, é que eu tenho 500 júris aproximadamente, Excelência. Eu falo que não vou chegar aos 1000 para não aposentar igual ao Romário. 300 foram sem receber um centavo sequer. Um deles eu fui ameaçado de morrer pela andar, lá em São José do Rio. Eu fui defender de graça. De graça. A gente adquiriu alguma notoriedade. Talvez alguns dos colegas que estejam aqui, de Guaxupé, de São Paulo, de Caçapava, tenham visto, assistir esse idiota, esse aprendiz de advogado, fazer o seu trabalho. Porque o que nos move é a paixão, não é o dinheiro. O dinheiro é consequência da paixão. E nesse ofício, de aproximadamente 500, 300 de graça, pagando xerox do meu bolso. Poucas vezes, ou algumas das vezes, eu tive a oportunidade de ter um promotor que fez uma acusação reta, inteligente, começando com Aristóteles e terminando da forma brilhante como terminou, sem aviltar quem está com a bunda pregada no pelourinho do Banco dos Réus. Então, para nós que sentamos aqui, somos indispensáveis para que esse tripé, juiz, promotor e defesa, seja constituída, paga, de ato válido, é bom ter um ex-adverso na envergadura de Vossa Excelência. Porque aquela sociedade que está ali não viu um espetáculo dantesco de aviltar, de ofender, de atacar. Vossa Excelência foi cirúrgico. E entendo que a cirurgia foi mal feita. Não se atém ao enfrentamento da prova. Mas é um privilégio ter e enfrentar uma personagem igual a Vossa Excelência. Os meus respeitos. Ao doutor Rafael, que nos honrou com um convite para estar aqui. Muito obrigado. Um advogado jovem que nós conhecemos em Guaxupé, que ele tem escritório lá em São Bernardo, e que lá, quando nós ministramos a palestra, trocamos telefone e foi palestra. Quando eu tiver algum processo que for da alçada do Tribunal de Justiça, você vê algum problema em trabalhar junto, foi de jeito nenhum. Entrou em contato comigo, a coisa, acho que uns 6 meses para trás, vai ter um processo, o réu está preso, tem um recurso sentido estrito, velho, já conseguiu soltar o cara? Eu falei, não. Ele desiste desse recurso, trocamos figurinha, me permitiu trocar figurinha com ele. Ele desistiu, 2 dias depois, mesmo com uma colega, mandou soltar. Ai, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Porque nós podíamos estar discutindo esse processo em sede de tribunal. Porque o que tratamos aqui? De um homicídio, na sua forma tentada, com 2 qualificadoras alinhadas pelo Ministério Público, Sua Excelência já explicou brilhantemente, matar alguém, pena de 6 a 20. Por motivo torpe, vai de 2 a 30. Com a qualificadora do recurso, serve como agravante, se for esse o entendimento de Sua Excelência, passarem as 2. Então nós temos, com a redução de 1/3 a 2/3, pela sua forma tentada. Com o réu solto, eu vou julgá-lo por quê? Excelências, nós somos seres humanos. Eu posso pegar um conceito de sentença mais conservador, eu posso pegar um conceito de sentença mais liberal, eu posso pegar um conceito de sentença formado com mulheres, na sua maioria, e eu não escolho por conta de sexo, tanto é que temos aqui na maioria 4 senhoras, e quem está a ser julgado que é um homem com um crime que dizem que foi perpetrado por ele contra uma mulher, jurado não tem sexo, tem consciência. Eu não trabalho com gênero para escolher jurado. E nós poderíamos exaurir, por quê? Existe um negócio, excelências, na Constituição, chamado ampla defesa, devido processo legal. E o enfrentamento desse, em todas as suas etapas, por que só o rico pode chegar ao Supremo? Por quê? Por que só o rico pode ir para o STJ? E o pobre não tem direito disso? Então, eu fico imaginando, eu tenho um livro de um amigo chamado Verdugo, meu amigo chama-se Renato Duque, juiz lá em Araxá. Na orelha do livro está escrito assim: toda pessoa é capaz de matar. Por favor, guardem isso. Toda pessoa é capaz de matar. Então qualquer um de nós pode sentar ali. E aí, qual defesa que quer?
a inapetente, a desidiosa, ou aquela que seja contraponto do Estado Todo-Poderoso com aquele que está ali isolado, escoteiro no banco dos réus. E o doutor Rafael fez isso com muita maestria, com muita majestade, a partir do momento que entrou nos autos. Tenho os meus respeitos e a minha admiração. Minhas precadas doutoras Gisele e doutora Graciele, é um prazer tê-las aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não são peças de decoração lindíssimas, não são peças de decoração, são parte integrante do corpo defensivo, que estão aqui por direito antigo, sem receber um centavo sequer. Né? E até vou dizer, quantidade não é sinônimo de qualidade. Nós somos nada perto dele. Nós somos insignificantes perto dele. Mas nós vamos juntar o pouquinho que nós sabemos para defender aquele que está ali. Aos meus precaros membros da Força Pública, eu fui para Pachá, não fui para Pamari. 3 anos eu troquei tiro, 3 anos subi morro. Conheço como é que a banda toca na polícia. Sei o que eles passam, principalmente em São Paulo, que a violência campeia de uma forma muito intensa. Tenho os meus respeitos, senhoras e senhores serventuários da Justiça, meus colegas advogados de assistência, muito obrigado pela presença. E celebro o Conselho Julgador, doutor Wagner, doutora Fernanda, doutora Mariana, doutor William, doutora Ana Paula, doutor Leandro, doutora Laura. Vossas Excelências hoje haverão de fazer algo que a infalibilidade recai apenas naqueles que acreditam em Deus lá em cima. Pode acreditar em Buda, Lama, em Vaca, Xuxa acredita em doente. Eu acredito em vós. Sabe por quê? Mesmo a doutora Fernanda, que está com o problema do filho, se soubesse, eu teria pedido a dispensa. E aí, sabe por quê? Eu vi um semblante um tanto quanto carregado de Vossa Excelência. Por que eu vou usá-lo aqui agora? Eu vou tomar a liberdade de emprestar o seu sentimento materno com relação à mulher que esteve aqui, que ela virou para mim, mas como é que ele fala que essa mulher está morta? A mulher está cheirosa, arrumada, exuberante. E a doutora Mariana, que é psicóloga, de todos vós, é a que eu tenho, e eu não posso usar o testemunho dela, porque ela analisa o ser humano. Ela estuda o ser humano. Eu quero indagar a vós. O que vistes aqui hoje foi uma mulher morta? Foi uma mulher curada? Foi uma mulher pressionada? Ou vistes aqui uma mulher que, perante vossas excelências, eu pedi para olhar para cá, porque a percepção de cada um de vós com relação ao que foi o depoimento dela foi imprescindível para o desvio da causa. Estamos aqui, o Ministério Público contou a história, nós contamos, eu brinquei hoje mais cedo, talvez alguns de vós tenham ouvido quando estava batendo um papo com os colegas. Eu não sou advogado, eu sou um Forrest Gump, eu sou um contador de histórias. Os júris são 2 histórias contadas. Uma trazida pelo Ministério Público, a outra trazida pela defesa. E o ananás espinhoso, quem haverá de descascar sois vós. 4 estão aqui estreando. A responsabilidade é a mesma daqueles 3 que já julgaram alguém. Mesma. Como é que se julga o ser humano aqui? Pergunta objetiva, no dia 3 de julho de 2001. A Paula foi alvo de um disparo de arma de fogo que provocou as lesões descritas no Auto de Corpo de Delito Florestal. Não tem procuração dele? Sim, conteste. E eu aprendi com o doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga, hoje desembargador, que oficiou no primeiro tribunal do júri, que ele tem uma poesia, não fala, muito interessante, sentença, esse é um negócio extraordinário. Ele falava assim quando ia apresentar o tema de votação para os jurados. Esta é a pergunta que divide o plenário. Porque de um lado o Ministério Público diz, foi ele, e a defesa fala, não foi ele. Qual que é o alicerce, excelências? Qual que é o arrimo dessa acusação? Exclusivamente uma palavra, a da vítima. Não se edificou absolutamente nada, doutora Ana Paula, que não tenha sido a palavra da vítima. Em que momento? Na fase inquisitorial. Quanto tempo depois? 3 anos. Conseguiu achar aquilo que eu te pedi? Não, aquilo que eu te pedi. Não, né? Tá. Porque ela fez menção, eu vou dizer o que é, vou deixar em segredo, não. Foi tentar achá-la no Facebook. Ela pode estar usando um nome, não sei se casou, se não casou, pode ter alterado o patronímico dela, que é o apelido de família, que é o sobrenome, e eu não consegui localizá-la ali.
Como é que ela disse que ficou sabendo, lá na delegacia, lá atrás, que havia o procedimento? Por comentários no Facebook. E ela aportou lá na delegacia. Isso o doutor promotor não achou estranho. Excelência, uma parte... Claro, todos possam entender. O debate é muito bem-vindo. Não, ela falou que foi agora, na fase administrativa, porque até em 2003, quando ela compareceu na delegacia, não existia Facebook, nem Orkut, nem nada. Ela falou que ela soube agora, na fase após a prisão. Muito obrigado. Não foi em 2003, eu Como é que ela não tirei a internet. E como é que ela chegou na delegacia no primeiro momento? Não socorro agora, já que eu errei. Foi exatamente. Ela ficou... Foi localizada pela investigação. Pela investigação. Quantos anos? 3 anos A depois. resposta é vossa. Isso. É só que a gente não tem nem internet. Tá Isso. Não, era um jogo tijolão. muito oportuno. Era aquele negócio do DOS, né? Era DOS, Sistema Operacional. Mas muito bom, Vossa Excelência, ter me corrigido. A parte é sempre bem-vindo, porque a gente, como já disse a Vossa Excelência, eu sou ser humano, eu sou falível, eu erro. Do mesmo jeito que eu entendo que Vossa Excelência errou, ao não contar com o conceito de sentença único sim besta. A primeira pergunta desse processo, qual que é? Do julgamento. No dia 3 de julho de 2001, às 7 horas da manhã, ela foi ao disparo de fogo? Sim. Ninguém discute isso. Ele foi o autor? Nós dizemos que não. Mas vamos imaginar que Vossas Excelências entendam do Ministério Público, que essa moça que veio aqui, que olhou nos olhos de cada um de vós, disse, não foi ele. Não foi ele. Ele estava mentindo, ela está destruída, ela está morta. Como é que é as palavras do doutor promotor? Cadê as palavras dele? Eu anotei algumas delas. Pânico, pavor, amor próprio, vida em sociedade extinguida. Uai, mas foi esse o personagem? Doutor Leandro, essa mulher que Vossa Excelência contemplou hoje? Vossa Excelência é estudante, não sei se, tanto quanto a doutora Ana Paula, tanto quanto o doutor William, eu sei que a doutora Fernanda é professora, né? Mas cada um de nós traz para cá, as nossas experiências do dia a dia. E aí eu pergunto a vós o seguinte, Vossa Excelência, cadê essa linha? Doutor Paes, só me permite uma colocação. Eu só quero, o senhor tem essa forma de atuar e evidentemente que eu não vou poder, só quero alertar os senhores jurados que a interação é sempre daqui para lá, vocês não podem interagir de volta. É um monólogo e Vossas Excelências têm que se quedar em sepulcral silêncio. Né? Muito obrigado pelo alerta, Excelência, eu deveria tê-lo feito. Então eu peço que nem concordem, nem discordem, em paz do Colosso, que permaneçam nesse contexto durante a nossa retórica. Mas Vossa Excelência, cadê essa linha? Que sabe perceber quando o cidadão está lá, num contemplar agradando ou desagradando de um determinado ofício, de uma determinada dança, de uma determinada coreografia. Será que Vossa Excelência não tem capacidade para avaliar que essa mulher não veio aqui morta? Que essa mulher não veio aqui destruída? Que ela não veio aqui aniquilada? Se entenderem que foi ele. Tem um terceiro quesito, que é também algo que eu não consegui ouvir do Ministério Público, permito a parte, talvez ele consiga, né? Não sei se vai nos brindar com a réplica, aí nós teremos réplica, aí, doutor Fernando, nós vamos andar um pouquinho mais para frente, né? Aí seriam mais 2 horas de pau comendo aqui, de uma forma cordata, eu com o meu jeito de com a minha voz de taquara rachada, mas é o seguinte, o que é o crime tentado? Matar alguém, pega o revólver, dá um tiro bem testa dele, vai encontrar Jesus ou Satanás, depende da vida anteatra da criatura. Se eu dou um tiro no peito dele, dou mais um, ele cai lá, e eu boto a mão na cabeça, vou matar esse traste não vou embora, tem um negócio chamado desistência voluntária. Mas existe uma outra coisa para caracterizar a tentativa de homicídio. Sabe o que é? A circunstância alheia à vontade do agente. E Sua Excelência, eu uso divergir dele, eu mexo com arma desde 18 anos. Eu fui policial, eu fui pica-fumo, eu fui soldado do Exército, comecei com 18 a mexer com arma, mexi com FAL, mexi com 762 de calibre dele, com bereta, metralhadora, com pistola, bereta. As pistolas são semi-automáticas. Não sei se tem modelo da Jericó automática, mas a pistola, o que é a semi-automática? Você maneja, coloca uma na câmara de explosão, alguns, você acionando o gatilho
ele é de ação dupla, o cão recua, outros você tem que acionar e deixar para trás para fazer o disparo. Como eu não tenho uma 45 na mão aqui, eu não posso manejar para vossas excelências verem. É um negocinho que a gente brinca há muito tempo. Eu tenho 54, não sei fazer conta, é só imaginar. Você que é professor, ele só corre. Aí quanto tempo tem? A pistola, ela comporta 15 mais 1, 15 no carregador. Eu não posso mexer não, mas deixa eu ver. Não, eu vou então. O que bota aqui? Uma 40 ou 9 milímetros. Você vê que a PM usa 40, não é isso? Então a 40 ou 380, está aqui no corpo deles. 15 vai chamado pente ou carregador. E uma vai na agulha. Você maneja, tira o carregador, recoloca e tem 15. Então viram 16. Aí eu dou 16. Eu tenho 16. No mínimo 16. Eu dou 5. 5. E eu vou perguntar a vossas excelências, talvez ele volte a réplica, se deu a parte com interesse para esclarecer. Eu gosto do debate. Qual circunstância alheia à vontade do agente impediu? Que se disserem que foi ele, coisa que nós vamos provar que não foi, mas parece, você é biruta dos 4 que estão debutando aqui hoje. Uai, que porra é essa? Você não tem convicção do que você está falando, velho? Não é bem assim não, excelência. Existe um princípio chamado da eventualidade, que eu brinco muito, que é das novelas da Globo. Ou fale agora ou se cale para sempre. Eu não posso furtar a apreciação do Conselho de Sentença aquilo que chama a Constituição Federal, que é inerente ao Tribunal do Júri, chamado plenitude de defesa. O réu pode chegar aqui e confessar, eu matei, eu posso chegar aqui e falar, não foi ele. O réu pode negar a autoria, eu posso assumir, pode assumir, eu posso negar. A defesa é plena. E dentro de um conjunto, dentro de um arcabouço que vai ser inquirido a cada um de vós, eu fico a me perguntar, e talvez Sua Excelência consiga explicar. Assim, no dia dos fatos, o denunciado aproximou-se da vítima pelas costas e efetuou os disparos, causando os ferimentos descritos no laudo. Olha a circunstância alheia dele aqui. Os quais somente não a levaram à morte em razão do pronto socorro. Recebido. Eu acho que Sua Excelência também falou da capacidade de uma arma 45, não falou? E eu saí para matá-la. E eu saí para matá-la com uma arma que comporta 15 no pente mais 1 na agulha. E o que ele diz, o Estado Todo-Poderoso diz, na figura do Ministério Público, vem para aquela psicóloga, é que foi porque ela foi prontamente socorrida. Uai, mas e as outras 10 azeitonas que eu tinha para pregar nessa moça se eu quisesse realmente matá-la? Sabe como é que é o nome desse instituto? Desistência voluntária. Ou aquilo que o Estado deveria provar, qual é a circunstância ali. O que é circunstância ali à vontade da gente? Eu boto aqui, ó, enfio para ele aqui, dou o primeiro, ela vem me dar uma porrada na mão. O outro vem aqui e me agarra. Acaba a munição. Eu exauri todos os meios que eu tinha para executar o cara dando tiro nele. Não tem munição. Isso é uma circunstância alheia. Agora, objetivamente, qual foi a circunstância alheia? A vontade do agente que impediu, se vossas excelências conseguiram ultrapassar um negócio chamado autoria. Motivo do crime. Foi torpe porque ela não quis dar as informações a respeito do preso. Bem, o meu cliente, Dr. Wagner, já disse na presença de Vossa Excelência que respondeu a alguns processos criminais. Eu tenho aqui em mãos a certidão de antecedentes criminais dele. 1994, Dr. William. Ele tem essa anotação aqui. E se eu estiver mentindo, é só um sinal que o juiz interrompe se eu estiver fraudando a verdade. 1994. A sociedade, flagrante,
que é isso aqui? Vamos ver o que é estranho. Artigo 1º da Lei 22.52, corrupção de menores. Em 94. Pois bem, depois disso, 2005. O fato é de 2001. Então esse moço já teria tido contato alguma vez com uma questão de natureza criminal. É sabido e consabido que para entrar em presídio precisa de autorização quando um cidadão é menor. Lá em Minas, Excelência, nem ficam deixando entrar em presídio. Que dirá namorada menor. Agora, ela é menor. E para entrar no Carandiru, só com autorização. Quem conseguiu evidenciar de forma, tirando a palavra dela, que depois foi desdito, dito, que esse fato se deu por causa dessa motivação? Não tem prova disso. E não vão chegar na questão do pânico, na questão da morte, na questão do medo. Eu estou fazendo, ano passando, só uma antecipação, como é spoiler que chama, né? Eu estou fazendo um spoiler do que vai ser o enredo que nós vamos trazer aqui. Porque o último pedido do Ministério Público é o recurso que impositou a defesa da vítima. Lá em Minas Gerais nós temos um promotor de justiça chamado Francisco de Assis Santiago, porque eu já tive embaixo até na bancada uma vez no plenário. Excelência, só por favor. Claro. Impossibilitou não. Na denúncia não existe. Surpresa, dificultou. Dificultou a defesa da vítima. E o interessante é que eu, que saí para matar, que sou um cara perigosíssimo, que por conta da moça não me dar informações, vira de costas para mim, por favor, fique em pé. Eu tenho isso aqui tudo para tirar, e eu pego o direito, aqui. Quando vira, eu continuo tirando aqui. Com isso aqui tudo à minha disposição. Com 15, 16, uma no pente, mais 15 na agulha. Obrigado, doutora. Os fios são todos no braço. Mas onde é que eu quero chegar no... Dificultou, né, doutor? Dificultou. O Chico Preto, que é o Francisco de Assis Santiago, ensinou para nós o seguinte: a qualificadora do recurso que impositou a defesa da vítima, ela é muito mais subjetiva da vítima do que objetiva do agente. Que bagaça é essa? Eu não tenho a menor ideia que esse cabra quer me matar. Eu estou conversando, eu vou virar as costas, me dá um tirando. Eu não podia imaginar isso. Eu vou mostrar para Vossa Excelência, se nós dermos credibilidade ao que a dona Ivalildo falou, em juízo sobre o crivo do contraditório, que ela fala que a moça estava sendo ameaçada. Um cara perigoso. Um cara que tinha guerra com o namorado dela. E ela não poderia esperar qualquer sorte de ameaça. Isso é o spoiler daquilo que nós vamos trazer para Vossas Excelências hoje. Isso é o spoiler daquilo que nós vamos discorrer com Vossas Excelências, trazendo, Toleano, para vós uma questão. Para eu condenar alguém, eu não posso fazer isso edificando condenação do lado Tietê, na beirinha. Se eu chegar ali do Rio Pinheiro, do lado do Tietê, e botar uma palafita ali, a hora que ela subir, o que é que vai? Vai levar tudo. Condenação se edifica em cima de rochedo. Porque pode vir o que vier, se eu não estiver enganado, lá em Nazaré, que tem aquelas ondas gigantes, tem uma fortaleza que ela toma porrada de todo lado de onda, com mar revolto, e ela não cede. Assim se edifica uma condenação. Na certeza, na convicção, na prova inconteste e irrefutável de que X não é Y. Na equação, os valores são diferentes, X e Y. E Vossas Excelências haverão de sopesar. E eu fiquei muito satisfeito com o depoimento dessa moça, com o meu teatro, né? Agora acabou virando ator de teatro. Foi porque ela deve ser uma atriz extraordinária para buscar ludibriar cada um de vós, porque ela está morta. Vossa Excelência viu um cadáver olhando nos seus olhos, dizendo, não foi ele. E ela não tinha dito só nessa hora, não. Ela havia dito isso em outro momento. Abra aí, achei para mim, mestre, o 344 do Código Penal para mim, por favor.
O que Sua Excelência falou aqui? Ele falou em coação. Retumba aí nos pavilhões auriculares de Vossa Excelência essa mensagem do promotor, não retumba? Coação. Achou? Acho que é região. Existe um tipo penal, se eu não estiver enganado, no 354, que é assim: coação no curso do processo. Ele é testemunha, ele é vítima, e quando vai depor, eu o ameaço para mudar o depoimento dele. Isso é um crime. É um crime que esse moço não responde. Sabe quem falou que isso aconteceu? Não foi só o doutor promotor aqui, não. O Ministério Público, quando apresentou as alegações finais, ele diz aqui: embora a vítima Paula Rafaela Queiroz Silva tenha apresentado em juízo depoimento diverso daquele prestado na fase inquisitória, o testemunho de Vanilde Silva é consistente ao autor do crime. Peraí, onde é que ele fala da coação? Ele não fala nada sobre isso aqui. Ele falou que hoje, da coação. Por que eu anotei o depoimento da Ivanilde? Porque a Ivanilde fala um negócio muito interessante. Sabe o que ela fala? E ela fala em juízo. Ela fala na frente do juiz de direito. Não deve ter sido revogada até a hora que nós entramos aqui, porque está na internet até agora. Usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, com autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos olhar a carta dele para ver se ele responde por crime de coação no curso do processo, porque essa coação foi exercida, segundo a lenda rezada, lá atrás. Mas o Ministério Público perdoou. O Ministério Público não denunciou. O Ministério Público não pediu a instalação de inquérito, nem precisaria, ele não precisa de inquérito para denunciar ninguém. E isso, Excelência, é o rochedo, ou o que ele chama de rochedo, para edificar o ético condenatório. Trazidos esses prolegômenos, Excelências, vamos ao que é a banda tocando aqui. Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida: homicídio, tentativa de homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Esses 5 crimes, centram-se aqui. Matar alguém, exaurir, destruir a vida, crime consumado. Crime tentado, que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Posso subtrair, Excelência? Obrigado. Instaurado foi um inquérito policial que foi inaugurado através de portaria do delegado de polícia. Isso, que dia? No dia, Sua Excelência já leu, 4 de julho, dia da independência do patrão, está lá o funcionário pedindo benção para o Trump, 4 de julho de 2001. E o que vem depois? O boletim de ocorrência com a dona Marta Aparecida. Eu vou pedir para Vossas Excelências, a questão do português, eu não sei qual cadeira que Vossa Excelência, doutora Fernanda, leciona, para dizer a respeito de singular e plural. O indivíduo, um personagem. Ele falou, Ronaldo? Não. Algum levantamento de campo foi feito quando ouviram essa senhora aqui para perguntar: a senhora já tinha visto esse cidadão lá alguma vez? É pitoresco, né? A feira é no bairro onde eles moravam. E não teve nenhuma diligência, absolutamente nenhuma empreitada para chegar perto e falar que você tem as características físicas do cara que atirou? Ela descreve aqui. Ela fala aqui. Sacou de um revólver, cerca de 5 vezes contra a vítima, sendo que após os disparos, o indivíduo se evadiu para o local incerto e não sabido. Lembram quando eu falei para Vossas Excelências sobre a circunstância alheia à vontade do agente?
Lembra quando eu concluí com Sua Excelência, quando o doutor promotor estava explicando os quesitos, que eu penso que o primeiro quesito é, tomou tiro, sim. O segundo é autoria. O terceiro é, houve uma tentativa de homicídio, sim ou não? Porque define o quê? A competência de julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. Constituição Federal. Tirando dali, é o juiz togado. Qual o delito que nós temos aqui? Lesão corporal gravíssima, ou a perda do membro. Então, vai se definir se quem vai julgar sois vós, ou se quem vai julgar é o magistrado. Que pode, inclusive, tendo vossas excelências reconhecendo a autoria, negá-la e absolver. Eu não está distrito a esse particular de autoria do que vossas excelências vão decidir. Existe um artigo no Código de Processo Penal que fala que o juiz togado, ele que está ali sentado, que ele não pode condenar simplesmente na prova indiciária. O argumento do Ministério Público é que o morto, aliás, o cadáver do sexo feminino que veio prestar depoimento, como é que você usou a expressão? Linda, perfumada e maquiada? Como é que você falou? De cabelo escovado. É o cadáver que veio aqui prontinho para mentir, para interpretar um papel, para tapear vossas excelências. Agora, o que não se perguntou, o que não se indagou, foi que, está aqui a primeira informação, o indivíduo. Depoimento da Marta Aparecida Ferreira. A depoente, olha que interessante. Se tiver qualquer adulteração, só um sinal. É numa feira do bairro que eles moravam. Marta era tudo vizinho lá. Que tal indivíduo deu 5 tiros em Paula e essa começou a gritar, tendo tal indivíduo evadido do local, levando o revólver. Que os tiros foram dados a queima-roupa, se eles sem eles sequer conversado. E a depoente encontra-se próximo da Paula. Que a depoente tratou de remover Paula para o hospital. Cadê o pedaço que eu quero ler aqui? Que ela nunca comentou, onde ela ficou internada e depois nunca mais a viu, que ela nunca comentou com a depoente se realmente tratava de algum conhecido seu. E aí? Se tivesse chegado ao conhecimento dessa senhora, pela assim que eu quero estar aqui, trabalhando em sua barraca, por volta das 7 horas da manhã, apareceu um indivíduo, o qual a depoente nunca ouvira anteriormente. Agora, vamos entender o negócio. O trem foi 7 horas da manhã, numa feira, numa barraca de pastel. Uma vez eu vi o ministro Joaquim Barbosa, fiquei muito puto com o cidadão lá, quando era ministro, depois de ser advogado, que ele falou primeiro que o advogado não acorda cedo, depois ele falou que o advogado tinha que baixar com o juiz. Eu acordo às 5h30 da manhã, todos os dias. Todos os dias. E eu nunca tive contato com o juiz. Até porque entendo que o juiz não faz conchavo com o advogado. Então, com porcaria, mas tanto na magistratura como na advocacia, isso é raro. Que hora que você é necessário? Participando de uma peça, durma mais tarde e acordo mais tarde. Mas, doutor Leandro, doutora Ana Paula, doutor William, talvez Vossa Excelência se oficiar no mistério à noite, durma até mais tarde, porque dorme tarde. Vossa Excelência pode lecionar. 7 horas da manhã numa feira, o que tem? Gente comendo pastel. Senão não estaria vendendo, fritando pastel nesse horário. O que nós temos lá? Fluxo de pessoas. E eu vou escolher matar a minha desafeto de cara limpa às 7 horas da manhã, numa feira, no bairro que eu moro. Isso eu não consegui explicar, né? Detalhe. Ninguém chegou para qualquer feirante. Me dá as características do cara, você já viu do cara antes? Ou da barraca do queijo, ou da barraca do tomate, ou da barraca da melancia. Você já viu o atirador aqui alguma vez? Nada disso foi feito.
E aí, excelências, nesse teatro de horrores que foi essa investigação, doutor Laura, entre aspas, a investigação, seguiu-se o quê? Marta prestou depoimento, inquérito foi, inquérito voltou, inquérito foi, inquérito voltou, inquérito foi, inquérito voltou. Vamos andar, isso vai passando o ano. Em 2001, aqui nós já chegamos em 2003. Tem aqui até agora nada, só vai e volta. Uma diligência sequer, uma. Eu até gostei da pergunta de excelência, se os detetives tinham alguma coisa contra ele. Não falou detetive, falou investigador, se eu não estiver enganado. Se o delegado tinha alguma coisa contra ele. Também o juiz que decretou a prisão não tinha nada contra ele. E também o ministro, volta a falar, Marco Aurélio de Mello, que soltou ele, não tinha nada a favor dele. Nós somos seres humanos. Eu acabei de errar, eu pentenciei isso, você me corrigiu. Eu estou falando em internet 2001. 2001. Nessa época eu tinha cabelo. Ó, tem muito tempo. Foi por investigação. Relatório médico de Paula, pediram o relatório médico, está aqui. Aí caminha a humanidade, vai, passa tempo, passa folha, passa ano. E o que vem aqui? Conclusão, sobe, vai. Isso tudo. Aí aparece a Paula. Eu acho só interessante, doutor promotor, Vossa Excelência podia até me socorrer muito, porque no meu tempo de polícia, eu não sei, nós temos muitos promotores que foram delegados, né? Nós temos promotores que foram investigadores, na Minas Gerais tem muito disso, mas eu sou muito sacana, né? Eu falo que quando está certo é escrito, quando está errado é escrevido. Eu não vi escrevido em lugar nenhum, em uma comunicação de serviço, talvez Vossa Excelência me socorra, qualquer comunicação de serviço para dizer: achei o Rafael na rua tal, número tal. Porque eu estou passando na frente da Excelência aqui. Ó, certidão. Não tem uma diligência sequer, dizendo, fui no Facebook, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nem internet. Ela descarga nessa época. Aquele sinalzinho do pi, né, que era um tormento. Como é que eles acharam ela? Não tem informação aqui não. Ele pode me socorrer, porque como eu disse, eu sou falível. Agora, qual que é o resultado do meu erro? Passar vergonha na frente dos meus colegas? Porra, o cara não leu o processo, está confundindo alho com bugalho com carvalho. Mas qual que é o resultado do erro de Vossas Excelências? Uma condenação injusta. Sapecar de 12 a 30 anos de cadeia na fuça de um cabo que não praticou um crime. Reduzida de 1/3 a 2/3. Quando eu conversei com ele, eu falei: olha, você está se sentando ali, se tomar 30, reduzir 1/3 dá 10, dá 20, se reduzir 2/3 dá 10, isso é o máximo que pode acontecer. E o mínimo, tomar 12, reduz 2/3, vai 4, reduz 1/3, vai 8. Vamos imaginar que o juiz seja daqueles, eu tenho um amigo, doutor Alexandre Bandeira, eu gosto muito dele. Uma vez eu brinquei com ele na exortação inicial, que eu ia dar uma caneta para ele de presente, não era como um suborno, não. Eu ia trocar a tinta, porque a dele era de chumbo. As cadeias dele é 19, 20 para cima. E segundo imaginar que Sua Excelência seja um daqueles que entende que a pena tem que ser lá em cima. E esse é o resultado do erro de Vossa Excelência. O meu, passa vergonha. O de Vossa Excelência é condenar um inocente. É sentar na cadeia um cara que passou 2 anos sem merecer estar preso. E foi isso que disse o ministro Marco Aurélio de Mello quando nós soltamos. Que não havia fundamento para mandar prender. Ou eu estou errado? Foi essa bobagem mesmo, né? Eu sempre estou na rua. Culpa é sua. E aí eu pergunto a vós, como é que essa moça apareceu? Se foi namorada, não tem a menor explicação, não tem a menor informação. Isso foi no dia 19 de maio de 2004. Então, como Sua Excelência ainda não me socorreu com a parte, e ele está franqueado a hora que for, porque tem essa caceta aqui? Tem? Como é que a polícia achou ela? Você tem uma comunicação assim? Me ajuda aí. Não. Tem nada. Ela caiu absolutamente de paraquedas dentro da delegacia de polícia, porque se ele me socorrer, eu vou pedir desculpa de novo. Eu não tenho vergonha de quando errar pedir desculpas. Está aqui, doutora. Isso. Achou? Sim. Vamos lá. A intimação dela é que está a folhas
passei por ela aqui algumas vezes. E como é que eles acharam ela? Banco de dados. Ah, Cadê o banco de dados? é esse que está arriscado lá, teu banco de dados? Doutor, que precisa, a autoridade tem que estar pública. Não, eu sei, não, eu sei, doutor. Ela achou o endereço. Não, eu sei, mas só uma Ela curiosidade. mandou intimação postal. Postal. E ela Então, vendeu pela intimação postal. isso. Então, como é que acharam ela? Fizeram uma pesquisa, acharam e mandaram intimação. Ela apareceu lá. Aí eu vou perguntar para Vossa Excelência o seguinte. Eu já vou já da flor, acabei de passar. Não, eu já achei aqui. Eu estou só perguntando para ver se você... Eu vi, você está aqui, está arriscadinho, inclusive, entendeu? Eu vou só... Aqui, ó. Só para mostrar para Vossa Excelência que eu sei do que eu estou falando. O banco de dados está aqui, ó. Ah! Eu quero dizer para Vossa Excelência que não teve uma diligência de campo para poder localizá-la. Nenhuma. Tem a sua folhinha. Tá, não precisa. Cumpriu o desiderato. Isso, alcançou. Aí eu vou perguntar para Vossa Excelência o seguinte. E se a coação foi chupeta? E se ela foi coagida pelo chupeta para colocar a culpa dessa conduta naquele ali? O senhor está divagando. Eu falei, não, eu estou conjecturando. Eu estou dentro de um raciocínio lógico, perguntando a Vossa Excelência, doutor William, doutor Wagner, o seguinte: essa moça não procurou a polícia em momento algum, de uma hora para outra, ela chega e conta o quê? Vamos ao depoimento dela? Meu nome é Écio Quaresma Filho. Talvez alguns de vós já tenham me visto alguma vez, que eu cometi a bobagem, apareci muito na televisão. Ana Maria Braga, Fantástico, Ratinho, uma punhada de porcaria dessa. Então, talvez, alguns pela voz, alguns pela cara, possam dizer, é o Quaresma. O advogado é o Quaresma. Eu vou prestar um depoimento dizendo assim, o Quaresma entrou lá com aquela voz de taquara rachada ali e começou com uma punhada de mentira para nós. Se forem chamados a prestar depoimento, qualquer confusão na vida aqui. Mas Vossa Excelência não vão falar um advogado, vão falar o Quaresma, porque já me conheciam, se já me tiverem visto alguma vez, concorda? Então, olha que coisa legal, já que o doutor gosta, eu sou muito amigo do Jack Stripador, vamos por partes. Eu vou prestar um depoimento na delegacia de polícia para dizer que o Rafael atirou em mim. E quando eu chego lá, lembram da palavra indivíduo? Posso, se eu estiver mentindo, só um sinal. Isso aqui é o depoimento dela, as folhas 45. Que no dia 3 de julho, 3/07/2001, por volta de 7 horas, a declarante encontrava-se trabalhando em uma barraca de pastéis de Costa, quando ali chegou um indivíduo, o qual de arma em punho apontou para as costas da declarante e a senhora Marta logo pensou se tratar de brincadeira. Vossa Excelência psicóloga, se eu vou externar algo e quem me atirou foi o Rafael, eu vou chegar na frente do delegado e vou falar um indivíduo ou eu vou chegar lá e vou falar o Ronaldo? Eu só queria saber isso. Qual tipo de declaração eu queria dizer? Se é para falar que foi ele que fez, no primeiro momento eu teria ter contado isso. Mas isso não foi trazido, foi um indivíduo. Aí ela vem. Que a declarante estava meio temerosa com as ameaças feitas por Ronaldo. Que no dia 3/9, só um particular. O nome que vem aqui antes? Ronaldo. O que vem depois? Um indivíduo. Numa narrativa lógica, numa narrativa coerente, daquilo que você está discorrendo, o que aconteceu. Eu estava sendo ameaçado pelo Ronaldo, eu estava no meu local de trabalho, quando ele, Ronaldo, não é um indivíduo, chegou lá e me deu tiro. Ou eu estou equivocado? Eu pergunto para cada um de vocês. Na narrativa que eu estou trazendo para a autoridade policial, olha, estava sendo ameaçado, o modo da ameaça foi essa,
Aí ele chegou lá e me deu tiro. Aí veio depois a sequência isso aqui. O ofendido usou pessoa da pessoa, o qual conhece como sendo Ronaldo, seu ex-vizinho. Ué, por que ele falou lá atrás? Passados alguns dias. E aí, o campo da ilação, o campo da conjectura. O pitoresco é que, desde 19 de maio de 2004, nós estamos em 19, há 15 anos atrás, essa moça está sendo coagida. Essa moça está sendo turbada na sua vontade. Esse cadáver insepulto que veio aqui perfumado, cheiroso, de escova e maquiada, que veio aqui hoje, é o cadáver aqui do Ministério Público. O Ministério Público matou quem não morreu. Principalmente pela mão daquele homem dele. Primeiro depoimento. Dia 19 de maio. Aí ela volta e fala o quê? Só para vossas excelências terem uma ideia. Foi uma pergunta feita pelo juiz, doutor Renan, quando estávamos na fase do sumário de culpa. E ele pergunta, mas por que o delegado escreveu isso? Depoimento da Paula. Que até os dias de hoje não submeteu ao exame de corpo de delito e nessa data recebe tal requisição. Depoimento da Ivanilde. Aliás, esse é o depoimento da Ivanilde. Que até a data de hoje submeteu esse exame de corpo de delito e nessa data tal requisição. O delegado expediu o guia de corpo de delito para quem não fez. E aí eu vou perguntar para o Vossa Excelência, será que tudo que foi lançado ali corresponde à verdade? Mas vamos dizer que ela chegou. Dá uma checadinha a folhas 49, ele nos pediu o dia para. A única despedida está a folhas 49 para a Paula. Não, eu sei. Eu só estou mostrando para o conselho de sentença que aqui não é igual o jogo do bicho. Aqui não vale o que está escrito. No termo de depoimento da Ivanilde, que ela assinou, que ela leu, que vamos dizer que aquilo ali é verdade, está dizendo que até hoje Ivanilde, eu sei que a dia só foi para uma. Bom. Isso, eu só estou falando para Vossa Excelência. O senhor falou que pediu para Ivanilde? Não, O senhor falou que pediu. Talvez o senhor tenha atropelado um pouco. Só que eu gosto de ler o que está escrito, né? Aqui é escrito. Que até os dias de hoje não submeteu seu exame de corpo de delito. E nesta data recebe requisição para tal. Eu tomei igual foi ontem, foi hoje não. Eu bebi foi ontem, tomei uma cervejinha lá na Bacrinha para as meninas. Então, o que está escrito aqui não corresponde à verdade. Mas isso é só tangenciando, né? Mas vamos tangenciar um pouquinho. Lembra do crime do artigo 344, que é a coação no curso do processo. Aí me aparece essa moça, 19 de maio, 9 de junho, e diz o seguinte: que se faz presente nesta unidade policial de sua livre e espontânea vontade para retificar suas declarações prestadas anteriormente e explicitar o que se segue, que após ter vindo nessa delegacia e ter prestado as declarações anteriores, refletiu melhor, pois não teve mais sossego, está com medo de sair de casa. Aí eu fico perguntando para Vossas Excelências, quem que era o bandido que ela namorava? O meu cliente, naquela época, tinha um processo, que Vossa Excelência leu e os outros acompanharam, uns ouvidos a leitura que Vossa Excelência fez de viso. O processo de corrupção de menores. E mais nada. Quem tinha uma capivara de 4 homicídios no ombro? Chupeta. Detalhe. Na época esse moço namorava uma PM, que prestou depoimento. Ele namorava uma PM. Aí o delegado perguntou, o senhor percebeu alguma vez se ela estava armada, se ela andava armada? É a polícia militar que ele namorava na época.
Claro! É que o senhor está falando na época, e nós temos, eu acho que está ficando um pouco confuso se eu puder esclarecer, porque nós temos duas épocas. Quando o senhor se refere. Da Cruz dos Fatos. Ela namorava com a. Ah, sim, época dos fatos. Isso. Porque época dos fatos é Isso. 2001. Isso. Época do depoimento é 2004. Isso, exatamente. É, Aí. quando o senhor Eu fala, posso aproveitar o oportuno. quando o senhor fala a época dos fatos, de fato, antes do evento que vitimou a Paula, ele tinha aquele antecedente. Só, mais nada. Após o evento, Aí apareceu teve- mais um. isso, exatamente. E a época do depoimento, aí eram 3. Sim. Então nós temos essa questão, infelizmente nós temos um interregno muito grande. Sim. Aí eu posso aproveitar essa parte com a Celeste? Pode, Eu vou pode. ficar até sentadinho aqui. Me dá uma ajuda. Depende. Só para explicar o conceito de sentença. Eu vou sentar tal qual esse para aprender com a Excelência. Não revogaram a coação no curso do processo, não, né? Ela foi coagida quando? Ela foi coagida em 2004. Por que o Ministério Público até hoje não denunciou esse moço por coação no curso do processo? Aí ele tem a oportunidade, ela tem a oportunidade de se retratar até hoje. É porque quando foi feito o sumário de culpa, que ela disse o dito, ele não foi denunciado por coação no curso do processo. Porque sobreveio a pronúncia e ela foi arrolada para. Olha que coisa interessante. Teve um recurso sentido estrito. A sorte desse julgamento poderia ter sido outra. Se o recurso fosse provido, nós não estaríamos aqui. Por quê? No recurso sentido estrito, eu poderia estar discutindo a competência de Vossa Excelência para julgar. Porque ele não esclareceu até agora, ou na época, ou agora, então será muito bem-vindo, qual foi a circunstância, a lei e a vontade do agente que impediu que um cabra, não é com automática, é com a semi-automática, não enfiou as outras 10 azeitonas na moça para matá-la. É aí que reside o negócio. Vamos imaginar que a Excelência está certo. Vamos imaginar que ela foi pressionada. Vamos imaginar, tudo aquilo da imaginação. Que ela foi pressionada. Mas aí vamos ao campo concreto, objetivo, do técnico legal. Qual foi a circunstância alheia? Lembra que ele falou que era automática? Automática é aquela que você aciona o gatilho, o ferrolho vai e volta e gosta para azeitona. Doutor, o senhor ouviu errado. Eu falei que o cartucho era 45 alto. Alto. O senhor não falou que era automática, não? Não falei que era Tá, automático. é semi-automática. Sim, Isso, comporta 15 mais 1, né? Isso. Você pode explicar por que ele não meteu as 10 azeitonas na moça lá agora? Pode ter emperrado Ah, a pode? aba, ele pode ter desistido de atirar. Lembra da certeza? Ah, desistiu de atirar? Sim. Ó, então, Já deu 5, então isso. caiu pra quê? E o nome desse negócio chama... só tem que ter um problema, doutor. Exatamente como tu. É isso, mas você sabe qual que é o problema? Ele Senhor? meteu 5 palavras, precisa mais. Olha só que legal. No Japão mata com um. O depoimento da Ivanilde, lá no plenário, aqui, lá no sumário. Olha que legal. Só um minuto, por favor. A plateia é bem-vinda, aqui nós temos muita gente, mas eu peço silêncio absoluto, por favor. Tá? Pois não, doutor. As folhas 328. O que ele falou aqui? O que ele falou aqui? Nós não prendemos a arma. Isso. Mas o que ele disse aqui agora? Ele pode ter desistido, que pode ter tudo no alternativo. Mas o objetivo ele não fez nada. Mas olha só, sabe quem que é o meu cliente? Que cara mau, perverso, cruel, desumano. Ele é só isso aqui, ó. Só isso aqui. Vamos acreditar na Ivanilde no contraditório. Olha a explicação dele. Que ele pode ter desistido, porque ela já estava caída. Aí depois a gente confirma que no dia seguinte aos fatos, o réu disse que o cara que atirou na vítima, não sabia atirar. Pois ele, réu, quando matou o seu Davi, ele deu 21 tiros. E só parou quando viu que ele estava morto mesmo. Uai, esse é o perfil do meu matador. Que teria uma arma de no mínimo 16 azeitonas lá dentro. E que agora ficou, pode ter desistido, pode ter engastalhado. Vossas Excelências ouviram no depoimento da Marta, lá na fase inquisitorial, que a arma engasgou? Não, né? Vossas Excelências ouviram o quê? Que deu 5 e foi embora. A detalhe, os 5, aqui, perto, próximo, e pegou só aqui.
E isso, aí eu pergunto, se só arrancou o braço, por que não continuou para dar na cabeça? Por que não finalizou? Então vamos imaginar, o meu problema aqui é técnico. O que Sua Excelência não enfrentou em momento nenhum está minha parte. Eu não tenho problema com a parte, não. Eu só gostaria que ele tivesse explicado isso na hora e meia dele. Para não pegar meu pouquinho, 1h30. Porque quando ele vem sustentar aqui, ele não diz qual foi a circunstância alheia. Qual foi, doutor? Qual foi? E aí a pergunta, eu fui o socorro. Pois não. Ok. Eu tenho mais 10 para enfiar na minha vida. Eu quero matar. Por que eu não fiz? Porque eu parei? Se a moça foi pressionada, se a moça foi coagida. Detalhe, isso é informação em Ivanildes. O Ministério Público acredita, sabe tanto que ele acredita no Ivanildes? Sabe quanto que ele bota fé no Ivanildes? Sabe quanto que ele empresta credibilidade à palavra do Ivanildes? A esse ponto aqui, ó. Inquérito policial, denúncia, pronúncia, tem que ter indício de autoria e prova de materialidade. Está lá a moça alvejada, tem materialidade. Indício de autoria. Quem trouxe indício de autoria? Quem trouxe indício de autoria foi a Paula, que depois desdiz o dito. Aí o que fala o Ministério Público aqui? Quando ela desdiz o dito, ele fala só isso aqui. Embora a vítima Paula tenha apresentado em juízo depoimento diverso daquele prestado na fase judicial, o testemunho de Ivanildo é consistente sobre a autoria. Ué, mas Ivanildo fala também que ele matou o seu Davi. E eu não vi no prontuário dele a morte do seu Davi. Você não foi processado, você não respondeu, não. E estava a faca que não existe. Você não foi processado por ter matado o seu Davi, não. Você não foi nem investigado, não. Sabe como eles chamam isso? Hoje a gente não pode brincar muito nisso aí, não. Que dá racismo. É o Stanislau Pontes Preto. É o samba do crioulo doido. Pegaram o cidadão, semi-letrado, para fazer um samba e ele confundiu todos os personagens da história do Brasil. Esse processo é isso. Porque quando ela volta aqui, ela poderia se retratar, ela poderia fazer. Mas hoje ela fez aqui. Ele vai processá-la agora por coação do processo? Disse ela que faz presente da delegacia de polícia de espontânea vontade para retificar suas declarações e explicitar o quanto segue, que após ter vindo dessa delegacia e ter prestado declarações anteriores, refletiu melhor, pois não teve mais sossego e está com medo de sair de casa, que não tem tanta convicção assim que foi o Ronaldo, o autor da tentativa de homicídio em que foi vítima em 3 de setembro de 2001, mas que as únicas pessoas que teriam motivo para tal seriam o Ronaldo ou o senhor Chupeta, que na época dos fatos estava preso, mas poderia mandar... Lembram da certeza? Então a primeira pergunta é: houve efetivamente, objetivamente, um fato? Uma lesão? Houve, tem materialidade. Sim. Segundo quesito, foi ele? Doutora Mariana, eu só quero saber se essa moça que teve de hoje foi coagida. De todos nós, quem tem mais capacidade é ela, o ser psicólogo. Agora, nós somos seres com uma percepção que não é técnica, mas nós temos percepção sensorial, tá? Paladar, né? Nós temos sentidos. Esta moça que veio aqui hoje sentiu? Sim, vossas excelências entenderam que essa moça chegou aqui, ela ficou aqui para dar certeza, para honrar o pacto. Aí, quando veio aqui, ela falou que não tinha certeza. A Ivanildo só apareceu também 3 anos depois do fato. Durante 3 anos, o que se passou? Quem procurou? Quem conversou? E depois desses fatos, do dia 19 para o dia de maio para junho, quem procurou? Quem falou? Quem interveio? Ou eu cheguei e falei, olha, contém um negócio, não é a verdade, eu não posso asseverar. E aí eu trabalho com a inação ministerial. Sabe o que acontece muito, excelências? Não é o caso do doutor promotor, que a denúncia não é dele.
Ele pegou o trem andando. Não sei se 2001, Sua Excelência estava aqui, quando da denúncia, é Jorge Vossa Excelência? Essa denúncia não é de Vossa Excelência, né? É isso, nós conversávamos aqui, se você vem do AF, Vossa Excelência assumiu agora, né? Eu não sei se... processo. Isso. Aqui eu tô desde Não, isso, o processo. Então, não foi ele que trabalhou para trás mente. Mas será que o outro promotor é tão bonzinho assim? E eu peguei a casca de ferida só para me bater no plenário, só para me espancar? Né? Olha só, sacanagem, pô, é sacanagem. Aí eu vou perguntar, o outro promotor é negligente? É desidioso? Deixa passar uma coação no curso do processo e não oferece a denúncia? Não é assim que a banda toca por aqui, não, Excelência. O negócio aqui não é assim, não. Isso não é tão assim bonzinho, não. E aí eu pergunto a vós, como é que eu vou julgar? Se o outro lá perdoou, se o outro lá não denunciou, sou eu que vou falar que essa moça objetivamente foi coagida? Se ele tem todos os poderes do mundo de pedir busca e apreensão, de pedir prisão preventiva, de pedir o diabo, de pedir para instaurar inquérito, de determinar que instaurar inquérito, de denunciar sem inquérito, eu preciso de inquérito, eu volto a falar. E o que Vossa Excelência vão fazer? A autoria não é provada, ela foi negada aqui com relação a Celito, e ela foi negada também. O doutor Renan, ele fez aquela que foi a inversão que eu falei, depois que fui ver que era ele que tinha presidido, ele começa perguntando, e ele disseca ponto por ponto, e a moça é firme tanto quanto foi aqui hoje, em desdizer o dito. E eu emprestei socorro a ela, não sendo advogado dela, porque se a Excelência perguntou, o delegado tem alguma coisa contra? Por que está consignado? Eles expedem guia para quem não foi lesionado. Eles recortam e colam depoimentos. Então, o que emerge aqui é uma primeira notícia da moça, dando uma motivação, uma pessoa presencial que nunca foi perguntada se já tinha visto, falou que nunca tinha visto, mas ninguém da feira para dizer que foi ele. Agora, vamos raciocinar isso. Eu só gostaria do seguinte, 7 horas da manhã, dentro de uma feira livre em São Paulo, dá para você ver a data no calendário que foi isso? Mete esse trem para mim, por favor. Se isso é final de semana, se é dia de semana, se é final de semana. 2001. Isso, 7 de... 2001, 7 de... É Junho. Hã? Quinta-feira. Bem, não é feriado, não é Corpus Christi, tem junho. Quantas pessoas tem nessa feira 7 horas da manhã? Hã? Quinta? Qual a data que está dando aí? No meu tá dando terça. Não, tá bom, melhor ainda. Nós não nos entendemos nem, galera. A acusação e defesa não se entende nem com relação ao calendário. Mas é bom também. A minha sorte é que ele não falou que foi no domingo. Porque no domingo ninguém sai para trabalhar cedo, mas vai na feira cedo. O computador do seu tá errado, com certeza. É o seu, hein? Olha como é que a certeza não emerge nem na tecnologia. Um está dizendo que é quinta, outro está dizendo que é terça, e eu como ferro, que eu morei antes. Aqui tá dando terça. Mas eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte, num dia de semana, Dona Laura, num dia de semana, quantas pessoas estariam na rua nesse horário? Quantos feirantes já estavam em barraca montada? Que hora que arma a barraca da feira? É 5 horas da manhã. Então, é uma terça? É, bateu aqui, é uma terça. Ah, o meu tava Vocês certo. não se acertam. Acertou só uma vez. Tá bom. Então eu pergunto a Vossa Tudo que eu digo, tenho certeza. Sei. E por que ele não acabou de matar a moça? Hã? Por que já que ele é tão mal? O revólver encastou. Ué, mas o senhor escreveu foi coisa diferente na denúncia. E ela recebeu atendimento médico e eficaz. Sei. E eu tinha até azeitona para acabar de finalizar. Não, ela perdeu o braço, pelo amor de Não, Deus. não vou discutir isso, doutor, mas o humor negro existe em qualquer profissão, inclusive no plenário, né? Isso aí é normal. A questão, eu sei, mas existe, doutor. Respeitar a vítima. Não, também vou respeitar a vítima, mas eu vou respeitar o negócio chamado verdade, principalmente neste processo, porque ela não existe. O Ésquilo disse há muito tempo atrás, na guerra a primeira vítima é a verdade. E no processo penal, o que nós não temos é verdade real. Sabe o que é verdade real? É o que realmente aconteceu. Eu tenho uma filmagem ali. Então eu posso descrever depois, se eu estiver olhando, tudo o que aconteceu. Mas se cada um de nós for reproduzir verbalmente o que nós assistimos aqui, serão 7 depoimentos diferentes. Da dinâmica, da forma, do jeito, da maneira, se teve briga, se não teve, se teve ironia, se não teve, se teve crítica, se não teve. Então isso é um processo. E aí eu vou perguntar para Vossas Excelências, qual prova
cabal, irrefutável, incontestável, o Ministério Público trouxe, na hora e meia, num punhado de à parte que fez, que foram bem-vindos, de que ele coagiu a moça para ela desfazer isso lá na delegacia de polícia. Ele não tem essa prova. A autoria não é provada. A motivação é porque a outra não foi passar as informações. Mas de onde que tiraram isso? Ah, na palavra dela, ela se retratou com relação a isso. Ela se retratou com relação a isso. Então não podemos ficar nesse vai e volta. Primeira pergunta, houve o fato em conteste? Segunda pergunta, foi ele? A defesa pede que Vossas Excelências digam não. Certeza, Excelências, é igual àquela de Tomé quando teve notícia da ressurreição de Cristo. Apresentaram Jesus lá para o Tomé, o que? Isso é fraude, isso é treta romana. Jesus estendeu as mãos para ele e falou assim: mite no dito um loco clavo, meta o dedo no local da chaga. Essa foi a certeza que Tomé buscou. Tocar a certeza. Tangível, cheiro, não ilação, não ficção. O que se pede é absolvição, Excelências, no segundo quesito. O terceiro quesito vem: qual circunstância alheia à vontade do agente? Porque a pergunta é vazada no seguinte termo: o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente? O que se pede para responder? Não, porque ele não provou isso. É aquele negócio, tirando a brincadeira outra, uma crítica outra, nós estamos levando o negócio na boa. Né? Tem juros que sai até cacete, até porrada. Aqui em São Paulo já vi uns 2 ou 3 na internet, até porrada. Não precisamos disso aqui. Nós estamos no debate de ideias, né, físico. É de ponto de vista. E às vezes o ponto de vista do Ministério Público precisa do Colírio Moura Brasil, que é opaco a visão dele. Tem que pingar lá para poder enxergar. Porque o que escreve lá não sustenta aqui. Nós temos uma pergunta objetiva. Quaresma, não tem jeito. Essa moça, eu vi um cadáver aqui hoje, o cadáver estava falando, o cadáver estava perfumando, mas o cadáver estava morto. E produziu uma farsa tentando me tapear. E eu não sou idiota para ser tapeado pelo cadáver. Eu não vou pegar uma marionete, um fantoche que ele produziu para vir aqui mentir, para me enganar. A autoria é comprovada. Vamos dizer assim. A segunda pergunta, a pergunta seguinte qual que é? O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá atrás. Lá atrás. A Marta, no primeiro depoimento, atirou, parou e foi embora. Atirou, e o interessante, até depois da crítica que ele fez da colega, foi só o braço, não devia sacanear, para ver, cara. Por favor. De costas. Certinho? Lado direito. Cheguei aqui e dei um... Vira pra mim, por favor. Vira, pode virar tudo. Ela virou assim, porque se tivesse pego aqui, ó, ia varar aqui. Então ela virou total. E os tiros foram aqui. Aqui a distância. Aqui. O que eu poderia ter feito depois? Aqui. A zona que eu tinha, o espaço que eu tinha em área nobre, em área letal. Face, cabeça e peito. E os tiros foram dados aqui. Ela caiu. Mas quem falou que ela caiu? Quem viu ela cair? Os tiros foram feitos aqui. E eu tinha mais 10. Mais 10. O nome desse trem é desistência voluntária. O nome do encerramento é inexistência de circunstância alheia à vontade da gente. A questão é eminentemente técnica. Porra, Quaresma, mas o cara vai lá, o cara maltrata a menina, o cara ameaça a menina, o cara chega lá e coage a menina, faz constrangimento. Só não tem prova dessa porra. E você quer que eu não reconheça que ele não tentou matar? Jurado, para trás da balustrada, está a opinião pública. E muitas vezes a gente vê decreto de prisão preventiva assim: a ordem pública foi abalada. Se apagar o holofote e desligar as câmeras, não tem ordem pública abalada. Porque a imprensa, o Ministério Público e a polícia produz a ordem pública abalada. Se não tiver notícia espalhada, não tem ordem pública abalada. Ordem pública e a turba que está ali fora, não é esse caso não. Um dia votou para liberar Barrabás e condenar Jesus.
aqui em São Paulo, na escola de base, destruiu a vida de umas pessoas, aniquilando patrimônio por conta de um suposto estupro ou atentado ao pudor contra infantes, quando era o abortueja, que o delegado incompetente não sabia confundir. Eu confundi os dois, não sabia definir. Então, esqueça o que está do lado de fora. Vossas Excelências têm compromisso com a consciência de cada um de vós. Sois juízes leigos, mas os ditames da justiça implicam em prova, elemento de convicção, prova de quê? Que há incontestavelmente, e não na marola, e não na maré, e não no vento que a Dilma queria, como é que fala? Tocar. Obrigado. Alô? Né? Então, não tem que... Mais uma vez, eu vou pedir Desculpe. que não interage. Mais uma vez, pela última vez, por favor. Não tem como tocar vento. Então, certeza é uma só. Não tem duas. A convicção plena de Vossa Excelência que houve uma circunstância alheia à vontade do agente para que ele não ultimasse o homicídio? Estudante. Não sei se são direito. Não sei se é psicologia, não sei se é administração. Não investiguei a vida de nenhum de nós. Mas eu pergunto ao Wagner, pode estar estudando também e não está constando aqui. E aos outros? Essa prova é incontestável? É irrefutável? Não. Então não há como dizer sim. O jurado absolve o réu. Bem, você estava conversando com os meninos aqui, não peço clemência. Não existe pedido de clemência comigo, não tem esse papo. Esse quesito é genérico. Pode falar o magistrado quando for explicar, primeiro juro que eu vou fazer com ele. Vocês podem absorver da clemência, eu não estou pedindo clemência a ninguém. Mas Vossa Excelência pode reconhecer um trem que está lá no inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal. É quando não houver prova ou condenação. E absolver. Então estou dando um elemento técnico, baseado no Código de Processo Penal para absolver. Mas nós pedimos que a autoria seja negada no segundo, se ultrapassada a autoria, que negue, e aí a competência é dele, o magistrado que vai julgar. E digo mais, ele pode inclusive dizer que não foi ele. Porque aí a competência é total dele, absoluta dele. Ele pode chegar lá no 3867 e falar, olha, não tem prova que foi ele. Estou absolvendo. Isso é o quê? Divagação? Não, é a questão que pode acontecer. Se transferir a competência, estou dizendo, posso até estar mandando uma letra aqui para o magistrado. Ó, desclassificar, não tem prova que não, hein? Competência, aí eu estou falando para ele, não estou falando para a excelência, não. Muito torpe. Mas qual o sentido de perquirir? O cara tem 4 homicídios no ombro. 4. Né? Tá com a cadeada no ombro, todo tamanho. Eu vou perguntar para a namorada dele quando é que ele vai sair. O endereço da moça está escondido. Quem forneceu para ela vir em juízo foi o advogado. Isso é muito claro para a excelência. Quem forneceu o endereço primeiro dela foi o advogado. A advogada doutora Tatiana. Não teve nenhuma apuração, não teve nenhuma investigação para dizer que ela foi coagida, que ela foi intimidada pelo advogado. O advogado tem um raça do cão, essa porra ali. Até a hora que precisa. Aqui em Bertioga, uma vez, um promotor de justiça num luauzinho da vida, 2 jogadores de basquete foram se engraçar com a mulher dele e sentou azeitona nos dois, matou um, o outro ficou aí vivo. Foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. E quem defendeu foi o advogado, não foi defensor público. E quando precisa, quando aperta o sapato no seu calo, você procura. Não estou dizendo que nós somos melhor, nós somos forçados. Nós gostamos de fazer, muito, tesão demais isso aqui. E aí eu pergunto, por que o promotor tem direito de advogado particular e a moça não tem? Motivação. Não está provado. Pô, parece, mas vem cá, essa moça foi de costas, o cara chegou, deu tiro, aí a Ivanilde falou que ela estava sendo ameaçada. E ela continuou na rotina dela de estar lá. E há que se falar em recurso que dificultou a defesa da vítima? Então, nesse caminhar que nós percorremos, por quanto tempo? 1h25. Nós trazemos a Vossa Excelência com a nossa insignificância como profissional. Ao longo de 28 anos de exercício da advocacia, óbvio que é instrumento de trabalho, mas como exercício do amor. Aqui, realmente, o doutor promotor faz uma coisa muito séria.
A gente às vezes conversa, não, venci o júri, né, doutor? Isso é um equívoco fora do propósito. Eu acho que quem sempre vence aqui é a justiça. Vence a justiça quando prospera a tese do Ministério Público, eu não concordando. Vence a justiça quando prospera a tese da defesa. É que nós, como seres humanos falíveis, às vezes nós somos dotados de um pecado, que é o da vaidade. Ah, eu ganhei o júri tal, eu perdi o júri tal. Eu não sei quantos eu ganhei, quantos eu perdi. Eu sei que todos que eu fiz, todos que eu participei, ao final, o que eu recebi daí foi uma coisa só, chamada justiça. Justiça. E eu vou tomar a liberdade de ser deselegante com Vossa Excelência. A expressão dela, de apreensão, quando entrou, quando saiu, quando foi falar sobre o filho, é uma mãe que tem uma preocupação com a prole. Com a prole. E aí eu pergunto a vós, se a companheira de tribuna, de julgamento, a juíza que está sentada com Vossa Excelência, está externando esse sentimento de mãe, de humanidade, acreditam que essa moça aqui veio mentir? Da forma que falou, do jeito que falou, com a postura que teve? Se tiverem, Excelência, que ela é melhor que a Fernanda Montenegro, muito melhor que qualquer outra atriz, condene. Agora, se quando eu estiver com a minha consciência pesada, porque fiz uma acusação injusta, porque levei a efeito perante uma autoridade policial, algo que não correspondia à verdade, que gerou a prisão de um ser humano que é inocente, absolva, Excelência. Absolva negando o segundo quesito. Se porventura ultrapassado Sua Excelência pode até explicar isso depois, não sei se vai fazer, doutor Wagner, doutor Fernando, doutor Mariana, doutor William, doutor Ana Paula, doutor Leandro, doutor Laura. Você vai falar, ó, a defesa sustentou isso, mas é difícil sustentar aquilo. Né? Se eu não estou sendo corrigido pelo doutor promotor, ele sabe que eu não estou engalobando nessa parte. Cabe ao Tribunal Popular do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Até a resposta do terceiro quesito, nós estamos tratando de um crime doloso contra a vida. Se Vossas Excelências entenderem que não é, remanesce a competência para o juiz togado, que pode, inclusive, volto a dizer, absolver, tendo Vossa Excelência reconhecido a autoria por falta de prova, que é o nosso pedido de absolvição do quesito quarto. O jurado absolve o réu, se chegarmos a ele, sim, pela ausência absoluta de provas, para a iniciação condenatória. Motivação e recurso não há. Doutor Renan, quero dizer do privilégio que foi trabalhar com Vossa Excelência. Espero que seja o primeiro de alguns outros que eu possa vir perturbar o juízo do terceiro tribunal do Júri da Comarca. Peço desculpas por qualquer falha, qualquer deselegância da nossa parte. Doutor Harold também, da mesma forma, acusou, aparteou com elegância também. Que é mesmo cacete aqui, porque é natural, né? Isso aqui é a porfia dos argumentos. Mas fez uma acusação prova dentro daquilo que foi a ótica do Ministério Público. Eu entendo que o ponto de vista dele merece polir do Brasil. Meus colegas de defesa, meu irmão, eu sempre digo uma coisa. Daquela bancada ali, daquele Olimpo de magistrados e magistradas, não vem vingança nunca, vem justiça. Tá? O que você vai receber ali é dentro daquilo que foi debatido, dentro daquilo que foi ponderado, justiça. Não sois bicheiros, não sois pessoas a dar exemplo para quem está aqui fora, são seres humanos que, como eu, como ele, como magistrado, são falíveis. Que cada etapa da nossa vida já cometeu alguma falha. O falhar hoje, Excelências, produzindo uma condenação injusta, implicará numa eventual pena de 12 a 30 anos ao réu, que não tem, nesse processo, o rochedo sobre o qual deve se edificar uma condenação, aquele rochedo no qual, quando chegarmos em casa, e formos descansar, exaurimos, cansamos, transpiramos sim, nos pranteamos e agoniamos sim, mas quando chegar em casa, eu tenho certeza que depois do banho tomado, depois da janta, colocar a cabeça no travesseiro, a consciência não haverá de ser assolada por um peso.
porra, será que o raio daquele baixinho que está com a cara rachada estava certo? E que aquela moça nunca foi coagida? Que nunca o Ministério Público, nunca a Polícia Judiciária tomou uma medida para se instaurar um inquérito, para fazer uma ação penal? Que ele nunca matou o Davi? Que essa moça pode ter sido coagida? Sim, sim, pode! Pelo chupeta, e depois ter se arrependido e retratado e mantido retratação depois? Que os depoimentos têm peças e trechos que não correspondem à verdade e não são lidos? O que eu espero que eu vou levar para Belo Horizonte, Excelência, é uma coisa só, o que sempre recebo toda vez que vim aqui: justiça no tribunal. Encerrado, Excelência. Doutor Vargas.